o presidente Michel Temer não respondeu às 82 questões da Polícia Federal no inquérito que o investiga por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa no caso da JBS. O prazo de 24 horas foi dado a Temer pelo ministro Edson Fachin, do STF, relator da Operação Lava Jato na Corte. O prazo esgotou às 4h30, às 16h30 de hoje, e por meio de seus advogados, o presidente alegou ser absolutamente impossível responder a todo o questionamento da Polícia Federal em apenas um dia e pediu prazo até o final de semana, Vera Magalhães, para entregar o documento. Muito pouco mesmo? 24 horas? Muito pouco. Eu acho que as perguntas têm alguns pecados. O primeiro São 82. Depois, se quiser, a gente pode até passar por algumas. A gente tem algumas aqui. Eu acho que muitas são redundantes. Elas perguntam a mesma coisa de várias maneiras, portanto, elas poderiam ser enxugadas. E outras já trazem embutida uma resposta, o que eu acho que juridicamente as torna nulas. A Procuradoria não pode pedir que o réu ou o investigado responda a seguinte pergunta. Após a divulgação desses fatos pela imprensa, que demonstraram a participação inequívoca de Rodrigo Rocha Loures em conduta criminosa, Vossa Excelência manteve algum contato com ele? Quer dizer, se o Temer dizer que manteve algum contato com ele, implicitamente aqui na pergunta está dizendo que o presidente sabia que ele inequivocamente tinha cometido uma conduta criminosa, ou que pelo menos o encontro dele tem a ver com a conduta inequivocamente criminosa. Então essa pergunta é capciosa, ela tem uma pegadinha. Assim como essa, tem várias aqui. Eu acho que o tom e a politização das perguntas não ajuda. Por exemplo, tudo bem, uma pergunta ok, que eu acho que está dentro dos limites do que o Ministério Público tem que perguntar. Por qual motivo a reunião em questão não estava inserida nos compromissos de Vossa Excelência? Isso é uma lei que obriga o governante a inserir. Então o Temer tem de responder. Pergunta seguinte, Vossa Excelência tem por hábito receber empresários em horários noturnos? Isso é quase uma pergunta de folhetim, não é uma pergunta de Ministério Público. É quase uma pergunta da Candinha. Vossa Excelência tem por hábito receber empresários em horários noturnos? Não é aceitável essa pergunta. Então, além da questão do prazo, eu acho que tem uma questão de conteúdo aqui, que meus parcos conhecimentos de 2 anos de direito me permitiriam embargar várias delas. E eu acho que teria de ser aceito, tá? Diga, Andreasa. Então, em primeiro lugar, o presidente Temer não é obrigado a respondê-las. Ele pode não responder, tá? Dito isso, eu concordo com a análise da Vera. As perguntas têm momentos hilariantes e algumas hilariantes e com a pretensão de induzir ao erro ou comprometer, né? Eu adorei uma delas, é logo das primeiras. A Polícia Federal pergunta nesse inquérito se o Rocha Loures é pessoa de estrita confiança do presidente. Esse tipo de adjetivação, né? A Vera mostrou um outro caso agora, estrito significa total, grosso modo, né? Aí eu pergunto para o nosso ouvinte, para não causar problemas em casa, com a esposa, com os familiares e tal, deixa a família de lado. Você tem confiança estrita em alguém com quem trabalha? Você tem confiança estrita no seu patrão ou no seu auxiliar? Né? Estrita é total, né? Confiança completa. A resposta é óbvia. Você não tem. Isso o impede de trabalhar com essa pessoa? Isso causa algum tipo de embaraço? Isso dificulta a atividade profissional? É evidente que não. O próprio policial federal que formulou a questão não confia estritamente no colega policial federal que revisou o conjunto das questões. E daí? Trabalham juntos e trabalham bem. Aliás, desculpa, né? Eu falei Ministério Público e IPF. Você tem razão, Andreas. Então, a minha questão é muito simples. Para que adjetivar num inquérito, né? Para que isso? É evidente que você apresentar na segunda-feira, dando 24 horas para o cara responder, sabendo que 24 horas depois, final do dia, coincide com o começo do julgamento do TSE, é evidente que tem uma politização dessas perguntas, é evidente que há uma intenção. Eu acho que o presidente não tinha que responder, eu não responderia essas perguntas. Essa pergunta que eu falei, né, da confiança estrita, parece aquelas tentativa
tentativa de plantar cisânia que ocorre no Big Brother, né? O programa da Globo. Você pergunta pro outro, você confia estritamente no fulano? Se o cara responde a verdade, que não confia, ponto, acabou a relação. No caso do Temer com Rocha Loures, o fim dessa relação pode resultar numa delação premiada, né, minha gente? Tem a politização das perguntas para você também, ô Marcelo Madureira? A sensação que eu tive ao ler o questionário todo é que não é um questionário. Foi feito para... essas perguntas foram formuladas para se fazer no interrogatório, ou seja, ali com a presença do Temer, né, do investigado, com uma série de repetições, redundâncias, para ver se ele cairia em contradição, né, e foi transformado em questionário, para ser respondido por escrito. Aí, eu não sou jurista nem nada, mas a sensação que eu tive foi exatamente essa. E o objetivo bastante claro de se tentar, digamos assim, esclarecer a relação do Temer com o Rodrigo Rocha Loures, com o Joesley, Eduardo Cunha, Lúcio Funaro, né, entra o Padilha, o Gedel, e tem um misterioso Edgar. É que eles não têm. Se ele conhece um misterioso, né, que não é misterioso, eles dão adjetivo, mas se ele tem uma relação com um suposto indivíduo de nome Edgar. Então, me parece realmente mais um desses interrogatórios de filme, desse que é feito lá na polícia, com a lâmpada em cima do cara. E eu não sei se isso realmente tem algum valor legal, né, para o presidente da República responder. Agora eu volto à questão inicial, quer dizer, ora, o presidente da República se encontrou no Palácio, né, às tantas horas de madrugada, fora da agenda, escondido, papapá, isso foi, entendeu? Agora a gente vai começar a discutir esses detalhes, vamos perder meses e meses e meses. O que me preocupa realmente é o Estado da República. São as instituições, e mais que as instituições, a economia brasileira, os milhões de brasileiros que vão continuar desempregados do desespero por conta dessa crise, que os políticos já perderam o controle há muito tempo. Só encerrando, mas pegando o outro bloco, o que eu percebo, Andreasa Rivera e Patrick, é que a classe política lá atrás cometeu um enorme erro de avaliação dessa história toda. O próprio PSDB, ninguém imaginava que as coisas fossem chegar onde chegaram. Ninguém imaginaria. Então, hoje, você tem uma crise em que totalmente descontrolada. O Brasil é uma locomotiva descendo uma ladeira a 200 por hora, descontrolada. É isso que está acontecendo. Ô, Madu. Ô, Patrick. Vai lá. Fala. Vocês percebem, o Madureira falou sobre o Funaro, o Gedel e o Cunha. O conjunto de perguntas também sugere, é muito explícito, aliás, é quase explícito ao ameaçar o presidente, sei lá, com a perspectiva de que esses sujeitos estejam fazendo uma delação premiada. Isso também ficou claro para mim nessa leitura, né? Uma pressão nesse sentido, de que algo pode vir daí. Outra coisa que eu acho ruim nessas perguntas aí, sim, PF, não Ministério Público, como bem falou Andreasa, ainda nesse terreno das ilações e das conjecturas, a pergunta de número 70 diz o seguinte: ao fazer o breve comentário, entre aspas, segurando os dois, porque o Joesley disse que estava segurando os dois juízes, Vossa Excelência, portanto o Temer, aparenta compreender a alusão do empresário à suposta intervenção nas investigações instauradas em seu desfavor. O que tem a dizer sobre isso? Caso tenha feito interpretação diversa, exponha. Parece aquelas redações de colégio, né? Interpretação de texto de colégio. Não é assim, gente, não dá. Vossa Excelência parece compreender a alusão do empresário à suposta. Só aí você tem 3 ilações. Aparenta compreender a suposta alusão. Então são 3 coisas etéreas. Não pode caracterizar uma pergunta para embasar um processo, uma coisa dessa. O Temer poderia, não precisa ter brilhantes advogados para embargar uma pergunta como essa.